melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, irmãos. Mais um domingo, nós estamos em escola dominical, apresentando agora o estudo na revista que nós começamos sobre deuses demais. Quem está no trono do seu coração? E o texto de hoje é sobre a gravidade da idolatria. Melhor ter muito cuidado. Gravidade da idolatria, melhor ter muito cuidado. Nós vamos começar com uma oração, vamos curvar nossas cabeças. Bondoso Deus, amado Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez, com o coração voltado para Ti, ó Pai Santo, para Te adorar, bendizer o Teu santo nome, porque o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus, o Deus em que nós confiamos, o Deus que nos fez e nos preserva. Nós Te agradecemos, Pai Santo, por esta oportunidade do estudo da Tua palavra, que ela fale aos nossos corações, de acordo com a Tua santa vontade. Por Cristo Jesus. Amém. Nós estamos então estudando sobre a idolatria, a parte mais importante da nossa vida, que começa com a pergunta: qual é o fim principal do homem? Por que nós existimos? Todas as evidências da Bíblia e tudo nos leva à conclusão que está no primeiro artigo do nosso catecismo maior de Westminster. Por que nós existimos? Qual é o propósito? Então, o propósito nosso é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou seja, vivermos para a glória de Deus. E esse viver para a glória de Deus implica em deixar todas as outras coisas de lado e tomarmos a nossa posição junto com Deus, com fé nele, porque Ele quer de nós fidelidade. Nós vivemos hoje, então, num mundo, principalmente no nosso país, numa sociedade pós-moderna, onde várias e múltiplas religiões se proliferam e nós somos praticamente, como nação, obrigados a aceitarmos todas essas crenças, essas religiões. Nós temos que ver que a nossa vida, ela vem da nossa fé do judaica cristã. E desde o começo da nossa vida, desde que o Brasil foi criado, foi descoberto, aqui se pregou o Evangelho. De uma forma ou de outra, foi pregado o Evangelho. Quando nós começamos a nossa vida cristã, nós também tivemos desde a infância o conhecimento da exclusividade de Deus e sabíamos da existência de outras religiões que não eram, inclusive, aceitas. Mas hoje, todas as religiões têm sido aceitas. Então, nós estamos não desmerecendo nenhuma religião, cada um é dono da sua fé, cada um é dono daquilo que ele quer para si, mas nós temos que colocar qual é a nossa fé, qual é a nossa religião, no que nós cremos. Nós cremos em vários deuses, nós somos pluralistas com relação a Deus, ou nós cremos num só Deus, o Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, e no Espírito Santo, que habita também em nós. Essa é a nossa fé. É nesse Deus único, em três pessoas que nós aceitamos, que nós vivemos. Então, essa sociedade pluralista, para nós, num país de cultura racial miscigenada, uma cultura de vários povos que vieram para o nosso país, ela traz também, do ponto de vista da política do nosso país,
colocação de leis que não condizem com aquilo que nós cremos, que nós somos obrigados a respeitar, e nós respeitamos o conhecimento de cada um, o pensamento de cada um, de forma alguma queremos interferir nisso. Mas nós temos que dizer realmente a que nós viemos e para que nós existimos aqui. Então, em face disso, pode parecer até antipático e fora de moda a mensagem bíblica que nós pregamos sobre o Deus único. Afinal, quem não sabe que os cristãos adoram a um único Deus da Bíblia? Quem não sabe hoje que os cristãos creem que esse Deus enviou Jesus? Quem não sabe que o mundo foi dividido em duas etapas da história, antes de Cristo e depois de Cristo? Como nós podemos negar, então, a nossa fé? Não tem modo nenhuma forma de negarmos a nossa fé, senão de sermos hereges, de abandonarmos o nosso Deus, e não é isso que nós fazemos. Esse Cristo, todos sabem também que se comemora na Páscoa aqui no nosso país, e em vários outros países cristãos, a Páscoa que mostra a morte de Cristo, que antigamente no Velho Testamento significava a passagem do anjo na saída do povo do Egito, mas que para nós, os cristãos, é o sacrifício de Jesus concluindo a obra, consumando a obra que Deus tinha pedido para ele fazer, quando ele mandou de lá, dos céus, pela sua graça, a nos tirarmos do nosso pecado, do nosso caminho de morte. Quando evangelizamos, até parece que nós estamos trazendo más notícias. Não é isso. Nós estamos trazendo boas novas, e é nisso que nós cremos. A nossa lição vai se dividir em três partes. A primeira delas são os grandes desafios que nós enfrentamos hoje. A segunda parte é o deboche, o desprezo de Deus com relação aos outros ídolos, a outros deuses, chamados de deuses. E a terceira parte é o tato, a forma como os apóstolos pregavam o seu evangelho e a firmeza como eles pregavam. Pregavam com tato, mas com firmeza. E nesse tato, falando com os pagãos, e depois também a firmeza falando com os de Coríntios na Santa Ceia. Então, nossa lição se resume nisso. Quais são, então, os grandes desafios? Três grandes acusações comuns que os cristãos enfrentam hoje por confessarem a fé exclusiva em Jesus são: primeiro, sermos arrogantes ou presunçosos, ou seja, por não considerarmos outras religiões igualmente válidas e verdadeiras. Nós não cremos realmente que para nós, nós não cremos nisso, nós cremos que para nós a única religião verdadeira é realmente o conhecimento de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quando Cristo deu a vida para nos salvar dos nossos pecados. Essa é a nossa religião. Isso não nos torna, não deveria nos tornar arrogantes ou presunçosos, seja como gostarem de pensar, mas nós não somos. Mas nós temos que ter essa firmeza de que realmente não adoramos outros deuses além do nosso Deus único e verdadeiro. A segunda parte, segundo a crítica que se faz, é que nós somos retrógrados, por afirmarmos que só existe um Deus e um único livro onde ele se revela. Para nós existe só a Bíblia como única regra de fé e prática. Nós não temos outro livro para nós seguirmos que não seja a Bíblia, porque para nós a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando aos homens através dos seus servos que ele elegeu para escreverem tudo aquilo que é da vontade de Deus e que serve para nós, para nos dirigirmos ao caminho da nossa salvação. E a terceira acusação que nos faz é que nós somos irrelevantes, quer dizer, nós não fazemos nada, tanto faz como tanto fez nossa presença aqui na Terra, porque afirma hoje a exclusividade de Deus, afirmando a exclusividade de Deus, e assim não dialoga, essa nossa religião não dialoga com as necessidades reais das pessoas. São grandes, portanto,
os desafios que a igreja tem tanto para pregar o evangelho, como para preparar o crente para lidar com essa realidade que nós estamos no mundo. Podemos então apontar algumas semelhanças entre o contexto de Isaías, que nós vamos ler agora, e o nosso Isaías, e o nosso é verificar como a mesma mensagem entregue para aquele povo do tempo de Isaías é a mesma na época de hoje. Vamos abrir então a Bíblia em Isaías 42, 8. Só vamos ler o versículo 8. Deus está colocando nesse capítulo 8 de 42 de Isaías sobre o servo do Senhor, a quem ele ia mandar, e depois no versículo 8 ele fala: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, eu sou o Senhor. Sempre Deus se apresenta como eu sou, o Senhor. E este é o meu nome, eu sou. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. A minha glória eu não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu sou o Senhor. É o Senhor que fez os céus e a terra. Ele não pode, de forma alguma, dar espaço para outros falsos deuses que existem e que são criados pelas criaturas humanas. Já foi dito aqui na primeira lição que o homem deixado por si só, ele tende a adorar. Se ele é orientado a adorar o Deus verdadeiro, ele adora o Deus verdadeiro, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas se ele é deixado sem conhecer o Deus verdadeiro e sem estudar o Deus verdadeiro e sem ter temor desse Deus, ele vai adorar outros deuses. Isso é visto até em uma criança. Mesmo as crianças, elas têm que ser disciplinadas, serem orientadas, serem doutrinadas a seguirem o verdadeiro Deus, para que elas cresçam adorando de forma correta. Porque senão elas vão adorar outros deuses, e isso é próprio da pessoa humana. O fato de termos sido criados imagem e semelhança de Deus nos faz dirigir a nossa vida à espiritualidade de Deus. Então, essa espiritualidade nos leva à adoração. E para nós é uma sensação muito boa nós termos esse sentimento de adoração do único Deus verdadeiro. O que é a glória de Deus, então? Eu não darei a minha glória. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. A glória de Deus é a mostra do seu brilho, maravilha em sua providência geral e a sua redenção para com o homem. A glória de Deus mostra o brilho de Deus. Quando Deus se apresentava ao povo, ao Moisés, existia um brilho da glória de Deus quando ele se aparecia. Moisés mesmo refletiu a glória de Deus no seu rosto. Quando ele teve contato pessoal com Deus, ele não viu o rosto de Deus, mas ele conversou com Deus na presença dele, sem ver o rosto de Deus. E ele refletiu aquele brilho que Deus tinha da sua glória. E quando Deus apareceu ao povo de Israel, que ele chamou Moisés para falar ao povo que ele iria dar os 10 mandamentos, a lei moral, ele apareceu a Deus, ao povo, e o povo viu refletido no monte a glória de Deus também. É importante, toda vez que Deus aparece, ele aparece em glória, ele aparece com o seu brilho. E esse brilho é a pureza que Deus tem, é toda a sua majestade, é todo aquilo que nos leva a nos ajoelharmos aos seus pés e adorá-lo. Esse é o Deus que nós temos que adorar, é o Deus triuno. Então, essa glória de Deus, em hebraico, a palavra glória é ikabod. Ikabod. Ikabod quer dizer glória. Lá nós vemos que quando foi roubada a arca,
apareceu a expressão Icabode, que foi roubada a arca, tiraram de nós a glória do nosso Deus. Então, Cabode é a glória de Deus. Cabode, não Icabode. Icabode já foi tirada a glória de Deus. Então, o significado original disso é peso. A glória de Deus tem um peso que só Ele pode carregar. Esse fardo da sua glória só Ele tem. Ela mete medo em quem vê. Por isso que quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que baixar os nossos olhos, ajoelhar, pedir perdão dos nossos pecados. Isaías viu a glória de Deus e teve medo. E ele falou, ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram ao Senhor dos Exércitos. Porque a glória de Deus fere. Ela é muito brilhante, porque a pureza de Deus, a santidade de Deus, ela fere. Então, essa glória tem a ver também com a sua honra, esplendor, ao que devemos responder com reverência e santo temor, porque afinal, esse é o propósito para que fomos criados. Nós somos criados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, sempre dar glórias a Deus. O culto que prestamos a Deus consiste em direcionar toda a nossa vida para esse alvo, de glorificar a Deus. Toda a criação foi feita com essa percepção inata, para que se volte ao Criador e o reconheça como Criador. Todo ser que respira louve ao Senhor, diz o Salmo 150, versículo 6. Toda a criação vai louvar a Deus. Os que não querem louvar a Deus hoje, eles vão ser obrigados a louvar na segunda vinda de Cristo. Todos vão ter que saber que Cristo também é Deus e que todos nós temos que dobrar os nossos joelhos e adorá-lo. Isso nós vamos fazer com alegria, os crentes. Os que não são crentes vão fazer com muito maior temor, porque eles estão condenados ao inferno, infelizmente. Então, adorar outros deuses constitui uma ofensa gravíssima. É como dizer que outra pessoa é responsável por ter criado todas as coisas que existem no universo, por manter a ordem do mundo, por me ajudar nas minhas dificuldades pessoais. Enfim, é desviar todo o reconhecimento, o amor, a devoção, tributo, homenagem que pertence somente a Deus. Nós temos que ter essa visão e nós temos que andar nesse caminho. Então, esses são os grandes desafios que nós enfrentamos no mundo de hoje, como no tempo de Isaías também eram os mesmos desafios. O que acontece então? Segunda parte, o deboche de Deus. Deus despreza outros deuses, porque não existe outros deuses. Não existe deuses diante de Deus. O homem pode fabricar deuses para ele, abandonando o Deus que criou, o nosso Deus. Mas para Deus eles não existem. Mas o Deus fica muito triste com a idolatria, porque Ele, tendo nos criados, Ele quer de nós a sua glória, que ela seja reconhecida como glória, como nosso Criador, para nos cobrir de bênção também. Nós somos criados para receber as bênçãos de Deus, como seus filhos, seus eleitos. Então, podemos então constatar o seu deboche que expõe deuses falsos a completa nulidade. Completa nulidade. No próprio contexto de Isaías, nós identificamos isso de maneira até repetitiva. Por exemplo, a imagem tem que ser feita, a imagem para ser adorada por uma pessoa que não louva a Deus, que não adora a Deus, ela tem que ser feita para não oscilar demais e de tão frágil que ela é. Então, em Isaías, versículos 40, 19 e 20, fala que o artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata, forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe uma madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Então, até isso a imagem tem que ser tomada conta. Ela não tem nada em si nela,
mas o artífice tem que caprichar, o ourives tem que caprichar para que essa imagem não oscile, senão cai e quebra. O próprio profeta Elias teve a mesma atitude quando confrontou os adoradores de Baal, quando ele confrontou o rei Acabe e a sua esposa Jezebel no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal contra somente Elias, que o povo recusava as coisas de Deus que Elias pregava, mas seguia os caminhos em Israel, não em Judá, mas os caminhos que Jezebel e Acabe colocaram o povo de Deus. E 450 profetas, que eram os profetas de Jezebel, foram mortos nesse dia por Elias após ter sido lançado o desafio. Vamos fazer o desafio. O desafio seria colocar um novilho, um altar com sacrifício e pedir ao seu Deus que jogasse fogo, que descesse fogo do céu e consumisse aquele sacrifício. Os profetas de Baal não conseguiram fazer com que descesse o fogo, eles se lamentavam, eles se batiam, eles se esfolavam e eles gritavam, era já meio-dia quando estavam cansados, mas gritavam mais. Elias então passou a zombar deles fortemente, dizendo, clama em alta vozes, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou em viagem, ou a dormir e despertar. É 1 Reis 18, 27. Ele também debochou porque ele sabe que nenhum daqueles falsos deuses que os falsos profetas estavam fazendo as suas pregações, as suas falsas profecias, eles eram alguma coisa que nunca iriam contra Elias, porque ele estava sobre a mando do Deus verdadeiro. É maravilhoso a gente sentir aquela confiança de que Deus está conosco e que nós podemos pregar o Evangelho com essa firmeza de espírito de que o nosso Deus é o único que existe. Isso ocorreu dentro dos limites de Israel, que era o povo escolhido de Deus, que havia sido eleito por Deus, resgatado do Egito, que tinha testemunhado as obras de Deus a seu favor e conhecia a lei de Moisés. Não havia qualquer justificativa ou explicação para que os israelitas se desviassem para os deuses das nações vizinhas. Não havia possibilidade de existir uma democracia religiosa em Israel, como para nós não existe essa democracia religiosa, ou seja, nós respeitamos as pessoas que creem de modo diferente de nós, mas nós não fazemos iguais a essas pessoas, o qual não devemos fazer. Porque nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, como ele fala em Êxodo 19:6. Portanto, a idolatria era inaceitável no Velho Testamento. No Novo Testamento, então nós estamos entrando na parte 3, que é o tato e a firmeza dos apóstolos. O cuidado na relação à idolatria não é menor no Novo Testamento, como também no Velho Testamento, como nós vamos ver a seguir. Então, primeiro, nós vamos dividir em duas partes. O tato com os pagãos, aqueles que nunca ouviram falar de Deus, que não conhecem a Deus, e o tato com aqueles que já são evangelizados. São duas formas de abordagem que o apóstolo Paulo toma. Primeiro, com os pagãos, então, ele fala de uma forma com delicadeza. Já com aqueles que não conhecem a Cristo, ele fala com firmeza, de forma que eles possam ser disciplinados, inclusive. Com os pagãos, quando Paulo e Barnabé curaram um aleijado em Listra, Listra fica na Turquia. O povo daquela cidade começou a considerá-lo como deuses entre os homens, porque ele curou um paralítico. Os servos do Senhor se revoltaram. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos,
Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações, sobre justos e injustos, de fartura e de alegria. Atos 14, versículos 15 a 17. O primeiro impulso pagão diante de fenômenos naturais ou fatos incompreensíveis é interpretar de modo idólatra as coisas que acontecem. O mesmo ocorreu quando Paulo foi picado por uma cobra quando ele estava a caminho de Roma e um naufrágio levou para a ilha de Malta. E não sofreu com aquela... foi picado por uma víbora que ele tinha pego de paus para colocar no fogo para se aquecer. E eles esperavam que o apóstolo Paulo fosse morrer, porque aquela víbora era muito venenosa e as sequelas dela iriam matá-lo. E depois de muito, muito esperar, e já tendo dado muito tempo de que ele não morreu, ele continuou normal, fazendo todas as coisas, eles passaram a tratar Paulo como um Deus, lógico, com letra minúscula, porque eles não sabiam interpretar as coisas. E o apóstolo Paulo continuou naquele local da mesma forma, curando a muitos por 3 dias. O contexto dessas passagens, quando conversamos diretamente com o povo de Deus, o tom já é outro, tratando-os sobre os riscos e o pecado da idolatria, como com os coríntios. Paulo, com os coríntios, é bem mais incisivo, ao defender o monoteísmo, a adoração e o reconhecimento de um Deus, e ao mostrar como isso afeta as nossas decisões e comportamentos. Meus amados, diz o apóstolo Paulo, fugi da idolatria, 1 Coríntios 10, 14. E João, 1 João 5, 21 diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O contexto da igreja de Coríntios era complexo. Era um povo idólatra, que se converteu, mas vivia numa cidade idólatra e tinham muitas amizades e muitos costumes. E como era começo da sua vida cristã, muitos vindos do paganismo agora tornando cristãos, porém eles geravam conflitos com respeitos aos costumes e vícios que conservavam desde que foram criados. Ainda tinham dificuldades em lidar com as velhas amizades e com as mudanças e conceitos que o cristianismo exige. Ou pior, quando dentro do próprio lar alguém se convertia e todos se voltavam contra essa pessoa. Então nós podemos presumir a partir disso que muitos problemas que os crentes de Corinto enfrentavam, não são diferentes dos que também enfrentamos hoje. Por essa razão também, o tema da idolatria é tão atual que nós temos que estudar sempre, tomar cuidado total para que nós não caiamos nesse pecado. Temos de dar graças a Deus porque Ele nos revelou orientações sobre esse assunto de forma tão diversificadas que se encaixam em todo o contexto da nossa vida. Em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo introduz o assunto da idolatria, fazendo a comparação com a Santa Ceia. Isto é, uma vez que somos participantes da mesa do Senhor, aquele momento sagrado não pode ser corrompido com uma participação profana. Quando nos comprometemos com Cristo e a igreja, não podemos participar de outras cerimônias e rituais religiosos. Nós vivemos num contexto onde muitas religiões são colocadas e muitas formas de idolatria são feitas. Então a Bíblia nos condena e nos manda a não participarmos como testemunhas desses cultos, que não são cultos diretos somente ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Outras formas de culto, outras formas de idolatria são colocadas nesse contexto. Isso mesmo pessoas próximas de nós e alguns da nossa família. Nós não devemos agredi-los de forma alguma, devemos respeitá-los como pessoas, mas devemos mostrar a nossa parte
que nós somos contra qualquer tipo de idolatria, não dizendo especificamente sobre aqueles que são idólatras, mas tendo com eles paciência, tendo com eles amor, para que eles, vendo a nossa forma de agir em conexão com Deus, que nos faz fugir da idolatria, e nós fazemos isso, eles também possam, vendo o nosso testemunho, possam se converter. Por exemplo, nós somos convidados a ir a um candomblé, uma ceia num candomblé, ou alguma outra coisa, onde, por exemplo, mesmo uma missa, onde nós não temos o mesmo sentimento daquela forma de louvar a Deus, que nós achamos que para nós não é o correto, nós não temos que ficar criticando, condenando as pessoas, mas nós também temos que ter uma firmeza de nos abstermos a esses convites. Nós temos que tomar muito cuidado para amar esses irmãos, essas pessoas, e o testemunho nosso que faça o caminho que Deus quer que nós façamos com o nosso testemunho para com essas pessoas. Da mesma forma, eles fazem isso conosco. Todas as pessoas também culpam a gente da nossa religião, de como nós cremos. Então nós não temos que ter nenhum problema de que nós não estamos afrontando ninguém. Simplesmente nós não podemos afrontar a Deus fazendo as coisas que Deus não permite. Já com Coríntios, então, e a Santa Ceia, a instituição de Jesus, ela exige exclusividade, a ceia do Senhor. Assim como Deus Pai, Cristo também não distribui nem reparte a sua glória com outros deuses. Nós, embora muitos, somos um só corpo, unicamente um só corpo, um só pão, porque todos participamos do único pão que é Cristo. 1 Coríntios 10, 17. É preciso então deixar claro que qualquer participação numa celebração religiosa, por mais inofensiva que pareça, ela implica em compromisso de fé. Então, considerai, ó Israel, segundo a carne, e não segundo que aqueles que se alimentam de sacrifícios são participantes do altar. Isso em 1 Coríntios 10, 18, o apóstolo Paulo falando, aqueles que participam do sacrifício do povo de Israel, naquele tempo, do sacrifício, se eles estão participando, eles são também participantes do altar. Se você está participando de um altar a ídolos, você também está participando com a fé deles. A mesma fé, isso afronta a Deus. Deus não se agrada dessa posição. Nada é diferente se você é chamado a pregar o teu evangelho como você pensa, mesmo no local idólatra, como Paulo fez isso em Atenas, no Areópago. Ele foi e pregou o verdadeiro evangelho, porque ele foi também chamado a pregar o evangelho lá. Ele estava no meio de idólatras, mas ele deu testemunho do Deus verdadeiro. Então, onde nós estivermos, em qualquer lugar que fomos convidados a falar de Deus, nós temos que falar do Deus verdadeiro, não compactuando com o erro que os outros fazem. Não também levando a uma forma de agressão àquelas pessoas. Mas com os cristãos, que já são cristãos, nós temos que ter pulso e firmeza para que os nossos irmãos não caiam nesse problema. O ato de envolver-se em outra celebração religiosa revelará a indiferença a Deus e ao seu amor por nós. Isso é pecado de idolatria. O destaque final que damos a essa polêmica é como a Bíblia interpreta esses ídolos. A Bíblia interpreta aqui em Coríntios que esses ídolos são demônios. Quando se come, a Bíblia fala, quando você for convidado a comer, você vai ao mercado e compra um alimento, não pergunte de onde veio aquele alimento ou para que foi feito aquele alimento. Compre e vá para a sua casa. Se você for convidado em alguma casa de alguém que não é crente, e você pode e deve comer de tudo que for servido à mesa, mesmo que aquilo tenha sido colocado de uma forma de um sacrifício a ídolo, mas que você não sabe. Se alguém falar que aquilo é sacrificado a ídolo, levante-se e saia da mesa. Não coma. Não coma. É isso que a palavra de Deus diz para a gente. Nós não podemos participar de sacrifícios.
Se uma pessoa fala que aquilo é sacrificado a ele está querendo nos corromper. Ou ver a nossa reação. E a nossa reação tem que ser de firmeza. Então, ídolos são camuflagem de divindades benevolentes usadas por demônios para desviar a atenção das pessoas, a fim de que elas não se deem conta nem atentem para o verdadeiro e único Deus. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 10, 20 e 21, as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Qualquer participação em outra religião que não leve em conta a pessoa de Deus, a sua palavra, a verdade e o amor aos irmãos, isto é idolatria. Caiamos fora disso. Concluindo, idolatria não é apenas um pecado antigo. Povos bárbaros que se curvavam diante de estátuas de pedra e de madeira. Não é só isso. É um pecado que está mais próximo de nós, do nosso coração, do que nós estamos acostumados a desconfiar. A idolatria não provoca qualquer alteração na glória de Deus, porque Deus não está preocupado com a sua pessoa. Ele está preocupado com o nosso. Ele está preocupado com a sua pessoa, porque toda a glória tem que ser a Ele. Mas Ele não está preocupado com aqueles que estão adorando, com os demônios. Ele está preocupado em nós não adorarmos os demônios, porque a glória dele Ele não reparte com ninguém. Aqueles que são crentes não podem repartir essa glória. Então, que costumamos a desconfiar. A idolatria, então, não provoca uma alteração na glória de Deus, mas deixa de reconhecê-la, e assim ela o ofende. A idolatria ofende a Deus. Como filhos de Deus, nós temos que manter a nossa mente e o coração sob constante vigilância, para não o substituirmos de modo algum em nenhuma forma de falsa adoração, de uma adoração que compromete a Deus. Como nós podemos aplicar isso aqui na nossa vida? Listemos bem em nossa mente como entendemos que Deus tem sido glorificado em nossa vida e como Ele não tem sido glorificado. O que eu posso fazer para glorificar mais a Deus? Confesse o seu pecado, o nosso pecado, e comprometamos-nos a santificarmos cada vez mais. Então nós estaremos próximos de Deus, atendendo o que Deus quer da nossa parte. Irmãos, não caiamos no erro da idolatria. É muito próximo. A idolatria de qualquer forma. Idolatria do dinheiro, idolatria do sexo, idolatria de grupos sociais, idolatria de famílias, idolatria de filhos, idolatria de qualquer forma que seja que não coloque Deus em primeiro lugar. Amém? Vamos terminar com uma oração. Bondoso Deus, amado Pai, te agradecemos, Pai Santo, porque o Senhor esteve conosco. Nós entendemos, ó Pai Santo, a tua mensagem, que nós não podemos nos comprometer com os ídolos, com a idolatria, Pai. E nós pedimos, ó Pai Santo, não nos deixes cair em tentação, abra os nossos olhos para que em momento algum nós caiamos, ó Pai. Cuide de cada um de nós, de cada um dos nossos irmãos, para que nós nos separemos dos erros que o mundo faz em idolatrar outros deuses, ó Pai Santo. Nós queremos e estamos prontos a simplesmente adorar ao Senhor, nosso único e verdadeiro Deus, e render glória somente a Ti. Isso é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, a quem amamos e adoramos. Amém, Senhor.